Pensem só, num fio invisível que consegue atravessar oceanos, atravessar décadas e conectar duas vidas que, à primeira vista, não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a gente tem uma poetisa, uma doceira lá do coração do Brasil, e do outro, um romancista, um professor, lá do Líbano. Parece impossível, né? Mas como é que isso acontece? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai tentar desvendar hoje. Como é que duas trajetórias que parecem tão, mas tão distantes, de repente se tocam em pontos que são super profundos e humanos? É quase uma caça ao tesouro por essas convergências que ninguém esperava. Agora, olha só que interessante. Para a gente ter uma ideia do tamanho do abismo entre esses dois mundos, 71 anos separam o nascimento deles. A Cora estudou até a terceira série do primário. O Majdalani tem um doutorado. Ela era doceira, ele professor universitário. E mais, ela publicou o primeiro livro dela com 75 anos de idade, ele aos 45. As diferenças são gritantes, não tem outra palavra. Mas, e sempre tem um mais. Apesar de tudo isso que parece separar os dois, existe uma ponte muito poderosa que os conecta. É justamente o que a gente está chamando de conexão improvável, o lugar onde essas histórias se encontram. E essa ponte ela é construída sobre três pilares de uma humanidade que todo mundo aqui compartilha. É a partir de agora que aquele fio invisível começa a aparecer de verdade. E o primeiro pilar, talvez o mais forte de todos, é a memória. Para os dois, escrever é quase um trabalho de arqueologia da alma, sabe? É como cavar o passado para conseguir entender o presente e para dar algum sentido para a própria vida. No caso da Cora Coralina, escrever era um mergulho. Um mergulho na história pessoal dela e também na memória coletiva da cidade dela, Goiás. Ela literalmente transforma a própria vida e a vida da cidade em poesia, resgatando coisas que o tempo com certeza iria apagar. Já o Sharif Majdalani, ele faz algo muito parecido, só que numa outra escala. Ele reconstrói as sagas da família dele, mas sempre com a história turbulenta do Líbano como pano de fundo. A memória aqui serve para entender as grandes viradas de uma nação inteira. E essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito brilhante. As fontes dele são diferentes, claro. De um lado, a vivência da Cora, as histórias da cidade. Do outro, os arquivos de família, as fotos do Majdalani. Mas o objetivo final é o mesmo, tentar dar sentido à vida olhando através das lentes do passado. E é justamente nessa escavação do passado que a gente encontra a segunda grande conexão entre eles. Essa habilidade incrível de achar o extraordinário nas coisas mais comuns, de transformar o dia a dia em pura arte. A Cora era simplesmente uma mestra nisso. Ela elevou o que era mundano a um outro nível. Ela encontrou poesia nas receitas de doce, sabe? Nas tarefas de casa, na luta diária das mulheres trabalhadoras, a quem ela deu voz e dignidade com os versos dela. Do mesmo jeito, lá do outro lado do mundo, o Majdalani usa as pequenas histórias da vida diária nas colunas de jornal que ele escreve para falar sobre mudanças sociais gigantescas, sobre verdades humanas. Uma pequena história do dia a dia vira uma janela para uma reflexão muito maior. E isso tudo nos leva para o pilar final dessa conexão. Os dois estão profundamente ancorados e enraizados nos seus lugares. Seja Goiás, seja o Líbano, eles usam a obra deles para mapear a geografia cultural e emocional de suas casas. E com isso, eles transformam o que é local em algo universal. A identidade da Cora e a cidade de Goiás são uma coisa só. O retorno dela para casa, depois de passar 45 anos fora, foi um retorno para a fonte de criatividade dela. A cidade não é só um cenário na obra dela, é um personagem vivo que pulsa. Com o Majdalani, a gente vê a mesma coisa, só que com o Líbano. A obra dele é uma exploração que não acaba. Ele tenta entender o próprio país através da ficção, da história, mostrando como o lugar onde se vive molda a identidade das pessoas, da família dele. Certo. E aí, o que a gente tira disso tudo? Essa conexão tão improvável, ela nos deixa lições para a vida. Ela nos ensina a encontrar pontes no nosso próprio dia a dia. A pergunta de verdade é, como é que a gente pode aplicar essa lição de convergência? A história dos dois nos dá quase um guia prático para construir pontes com outras pessoas. Primeiro, olhar além do que é superficial, do óbvio. Segundo, reconhecer os temas universais que nos unem, como memória, o dia a dia, o amor pelo nosso lugar. E terceiro, que talvez seja o mais importante, valorizar as nossas próprias histórias, por mais simples que pareçam. E essa frase da Cora, ela amarra tudo de um jeito perfeito.
Ela captura a essência da jornada dos dois. Não importa de onde se começa, se é de uma cidadezinha em Goiás ou de uma metrópole como Beirute. O que realmente importa são as histórias que a gente junta e compartilha ao longo do caminho. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Sobre o poder de conexão que existe quando a gente simplesmente compartilha as nossas histórias do dia a dia. Talvez a maior lição que a Cora e o Sharif nos dão é que, em toda a vida, por mais comum que ela pareça, existe uma história universal esperando para ser contada.